Olá! Neste nosso Deep Dive, vamos dar uma olhada bem de perto nos números da Klabin do segundo trimestre de 2025. É a maior produtora de papéis para embalagem do Brasil, né? A fonte que a gente está usando é o comunicado oficial de resultados deles que saiu recentemente. Nossa missão aqui, então, extrair os indicadores financeiros-chave, sabe? Entender como cada segmento se saiu e também identificar os movimentos estratégicos da Klabin nesse cenário global que, bom, eles mesmos dizem que está desafiador, volátil. E já de cara, um destaque. Receita líquida recorde no primeiro semestre, hein? 10,1 bilhões de reais. Ok, vamos desempacotar isso. Exato. E se a gente foca só no segundo trimestre, os números são bem robustos mesmo. O EBITDA ajustado, por exemplo, ficou em 2,041 bilhões e a receita líquida em 5,3 bilhões. Isso representa, assim, crescimentos de 10% e 8% em relação ao primeiro trimestre de 2025. Agora, comparando com o mesmo período do ano passado, o 2T24, o EBITDA ficou estável, caiu só 1%, quase nada. E a receita cresceu 6%. Interessante. O EBITDA ficou estável, mesmo com a receita subindo 6% ano a ano. Tem algo aí. Vamos ver por partes, então. Começando por embalagens, que parece ter tido um desempenho bem forte, né? A receita líquida de papelão ondulado, olha só, cresceu 17% em relação ao 2T24. E o volume que eles expediram subiu 6%. Isso enquanto o mercado brasileiro, segundo a Empapel, deu uma retraída de 0,7%. Pois é, isso mostra claramente um ganho de participação de mercado. Crescer 6% de volume com o mercado andando de lado ou até para trás é sinal de força. Provavelmente impulsionado por clientes estratégicos e também pela exportação, né? Frutas, proteínas. E aquela nova unidade, Piracicaba 2, o tal projeto Figueira, que começou lá em 2024, deve estar ajudando a melhorar o nível de serviço também. Faz todo sentido. Mas esse cenário positivo nas embalagens contrasta um pouco com o segmento de papéis, certo? Lá a história foi outra. Sim, o contraste é bem nítido, viu? No segmento de papéis, o volume total de vendas caiu 3% em relação ao 2T24. O mercado de papel cartão, especificamente, continuou bem impressionado. O volume da Klabin caiu 6%. Mas aí, olha que interessante a flexibilidade deles. Aumentaram o volume de vendas de Kraftliner em 3%, focando bastante na exportação. Isso somado a alguns aumentos de preço e, claro, a desvalorização do real ajudando na receita de exportação, fez a receita de papéis crescer 5% no ano, mesmo com menos volume. Taticamente, eles até hibernaram uma máquina de papel reciclado, a MP29, agora em julho, ajustando mesmo a produção para a demanda. Hibernar uma máquina? Nossa, isso parece uma medida forte. É uma decisão importante, sim. Mostra uma gestão bem ativa, né? Para não produzir mais do que o mercado absorve e proteger a rentabilidade. É adaptar a operação. Entendi. Bom, e mudando para a celulose. Lá o cenário foi meio misto, né? Demanda global até que estável, mas com pressão nos preços, principalmente vindo da China. Exatamente. Na Europa, os preços médios até subiram um pouquinho no trimestre comparado ao primeiro. Mas o ponto que chama a atenção é que o preço médio da Klabin em dólar subiu 4% sobre o primeiro trimestre. Isso foi resultado de um mix de vendas melhor e da diversificação geográfica dele, sabe? Não depender só de um lugar. E a fibra longa e a celulose fluff, elas foram destaque, representaram 29% do volume vendido de celulose. Mas olha só, 42% da receita líquida do negócio, porque elas têm um spread, uma diferença de preço bem vantajada em relação à fibra curta. E o volume total de celulose vendido também cresceu, 6% acima do T224. Ok, então temos embalagens indo bem, papéis se adaptando com flexibilidade e celulose achando caminhos para rentabilidade apesar da pressão. Mas e os custos? Você mencionou o EBITDA estável. Boa pergunta. É aí que a conta fecha, né? O custo caixa total por tonelada ficou em R$ 3.178. Foi um aumento de 10% sobre o 2T24. Os principais fatores foram custos maiores, com químicos, com aparas de papel reciclado e também o câmbio, que encarece os insumos importados. Esse aumento de custo acabou comendo uma parte do ganho de receita, por isso o EBITDA ficou estável na comparação anual.
Entendi. E a saúde financeira geral da empresa? Como é que ficou a dívida, a alavancagem? Olha, a alavancagem, que a gente mede pela dívida líquida dividida pelo EBITDA em dólar, ficou em 3,9 vezes. Está estável em relação ao trimestre anterior e bem dentro da política da empresa. E a posição de caixa deles aumentou, foi para 8,1 bilhões. Isso foi ajudado pela entrada da segunda parcela da venda lá do Projeto Platô, de ativos florestais. Eles também fizeram o que a gente chama de liability management, sabe? Gerenciando as dívidas, pagaram algumas antes do prazo, captaram outras, otimizando o perfil da dívida. E a geração de caixa? Continua sólida? Continua assim. O fluxo de caixa livre e ajustado, que é o dinheiro que sobra mesmo depois de tudo, né? Nos últimos 12 meses somou 3,2 bilhões, isso dá um yield, um retorno para o acionista de 12,6%. É 1,9 ponto percentual maior que no ano anterior. Bem forte. E o ROIC, o retorno sobre capital investido, também melhorou. Chegou a 10,6% nos últimos 12 meses. Mostra que a Klabin está conseguindo gerar retorno mesmo depois daquele ciclo pesado de investimentos que agora está diminuindo. Falando nisso, os investimentos, o CAPEX, caíram bastante, né? Bastante. No primeiro semestre foi 1,25 bilhão. Isso é 30% menor que em 2024. Reflete bem a conclusão dos grandes projetos, né? O Puma 2 de celulose e o Figueira de embalagens. O foco agora está mais na parte florestal, silvicultura e na manutenção e modernização das fábricas existentes, como o projeto lá em Monte Alegre. E não podemos esquecer, a Klabin foi reconhecida de novo pelo Prêmio Exame Melhores do ESG 2025. Legal, então para a gente amarrar tudo, os resultados mostram uma Klabin bem resiliente, né? Conseguiram navegar um trimestre que não foi fácil, se apoiando na força do portfólio diversificado, mostrando agilidade para se adaptar, como fizeram hibernando a máquina MP29 e mantendo a disciplina financeira. Parece que agora estão começando a colher os frutos daqueles investimentos grandes que fizeram recentemente. Exatamente, e isso deixa uma pergunta no ar e uma reflexão interessante, né? Considerando essa pressão que parece continuar no mercado de papel e cartão e essa flexibilidade que a Klabin demonstrou, que outros ajustes estratégicos no mix de produção de papéis eles poderiam explorar para otimizar ainda mais a rentabilidade caso essa dinâmica de mercado mais difícil persista? Fica aí a reflexão sobre a agilidade futura da companhia e como ela pode continuar se adaptando.